E vamos aí para mais um programa Show de Bola. Então, trazendo para você hoje o Campeonato Brasileiro. Vamos direto para a tabela. Observar que o Flamengo está em primeiro com 40 pontos, com um jogo a menos ainda. E o Botafogo também com 40 pontos. Em terceiro está o Palmeiras e o Fortaleza com 36 pontos. Fortaleza também tem 19 jogos. Cruzeiro vem na quinta colocação, também com 19 jogos. São Paulo em sexto com 32, empatado com o Bahia. O Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro estão com 28 e com 2 jogos a menos. Então eles podem ir a 36 pontos. 36 pontos nada. Eles podem ir a 35 pontos. Então, olha aí como essas equipes ainda podem subir na tabela, tanto o Atlético Paranaense como o Atlético Mineiro. Podem ir a 34 pontos. Então, passando assim o São Paulo e ficando ali ainda atrás do Cruzeiro, certo? O Bragantino vem em décimo com 25 pontos. Então, o Bragantino com 25, também com 2 jogos a menos, podendo chegar a 31 pontos. Vasco em 11º, com um jogo a menos, pode ir a 26. Então a gente percebe que se o Bragantino, o Atlético Paranaense vencer um desses jogos a menos aí, conseguir um outro empate, a tabela do Campeonato Brasileiro ela vai ficar completamente dividida entre os 10 primeiros colocados e os 10 últimos colocados, hein? Então vamos observar aqui agora, 12º, o Criciúma com 21 pontos, também com 2 jogos a menos com relação àqueles times que estão lá na ponta do campeonato, exceto o Flamengo. Juventude com 21 pontos, com 18 jogos também. Internacional, 20 pontos, 15 jogos. Então são 5 jogos a menos do que algumas equipes. Vamos supor que ela vença esses 5 jogos, ela vai a 35 pontos, subindo lá no topo da tabela do campeonato, hein? Então, olha só esse campeonato aí com essa diferença de jogos das equipes que podem modificar muito a tabela. 15º, o Corinthians, aí já situação preocupante para o Corinthians, porque ele tem 20 jogos já, né? Tabela completa, e ele tem 19 pontos. Olha só, o Grêmio em 16º, com 18 pontos, só que com 2 jogos a menos que o Corinthians, e o Grêmio vem aí em ascensão, não perdeu os 3 últimos jogos. O Vitória, que não vencia há muito tempo, venceu o Palmeiras na última rodada e foi a 18 pontos, mas o Vitória também tem esse problema com 20 jogos já completos. Cuiabá, 17, com 18 jogos. O Fluminense, com 17 pontos e 19 jogos, já pode, por exemplo, ultrapassar o Corinthians e o Vitória, quando ele completar esse jogo aí que ele está devendo. E, em último lugar, o Atlético Goianiense, com apenas 12 pontos e com os 20 jogos completos. Bem difícil a situação do Atlético Goianiense. Então, essa é a tabela do campeonato. Se a gente observar aqui no cantinho, ó, o Atlético Goianiense e o Inter são as 2 equipes que não venceram nas últimas 5 rodadas. E a única equipe que venceu os 5 últimos jogos é o Fortaleza. Então, olha aí, Fortaleza, única equipe que venceu os 5 últimos jogos aí do campeonato. Vamos ver o que aconteceu nessa 20ª rodada do campeonato? Então, a equipe do Vitória venceu o Palmeiras por 2-0, Criciúma 2-1 no Juventude, Bahia e Inter 1-1, o Cruzeiro, ótima vitória fora de casa contra o Botafogo 3-0, o Fortaleza em casa venceu o São Paulo por 1-0, o Fluminense também, ótima vitória, 1-0 no Bragantino fora de casa, e o Flamengo venceu o Atlético Goianiense por 2-0 em casa. Grêmio venceu o Vasco por 1-0, o Atlético Mineiro venceu o Corinthians por 2-1 e o Atlético Paranaense venceu o Cuiabá por 2-1, já destacando que em algumas equipes
acabaram deixando o seu time misto por causa dos jogos da Copa do Brasil. Casos, por exemplo, do Palmeiras e do Botafogo, certo? Então, 21ª rodada, a segunda rodada do segundo turno, nós vamos ter no próximo sábado, às 16 horas, Vitória e Cuiabá. Então, Vitória e Cuiabá, confronto de equipes que estão lá na zona de rebaixamento ou próximo da zona de rebaixamento. Às 19 horas tem Vasco e Bragantino. Às 20 horas tem Atlético Goianiense e Botafogo. E Criciúma e Atlético Mineiro. Às 21h30 tem o jogo da TV do sábado, que agora foi transferido por causa das Olimpíadas, São Paulo e Flamengo. Então, jogo da TV, São Paulo e Flamengo. Vamos ver como que essas equipes vão se portar na Copa do Brasil. Dependendo do que acontecer na Copa do Brasil, essas equipes vão acabar também poupando jogadores para essa rodada do Brasileirão. No domingo, às 16 horas, tem Fluminense e Bahia, e Corinthians e Juventude também, Atlético Paranaense e Grêmio. Às 17 horas, tem Inter e Palmeiras. E na segunda-feira, 21 horas, tem o confronto entre Cruzeiro e Fortaleza. Então, esse é o Campeonato Brasileiro, essa é a tabela do Campeonato Brasileiro 2024, com o Flamengo na liderança, Botafogo em segundo, Palmeiras em terceiro, Fortaleza em quarto, e lá na zona do rebaixamento, Vitória, Cuiabá, Fluminense e Atlético Goianiense. Ok? Então, esse foi mais um programa show de bola para você. Fiquem com Deus, forte abraço, tchau, tchau.